Oi pessoal, professor Marcos aqui de novo, professor de matemática e raciocínio lógico. E nesse final de semana foi o quê? Prova do DEPEN. Estou em Goiânia ainda, não voltei para casa, estou fora do ambiente de trabalho. Queria mostrar aquela planilhinha para vocês, comparativa entre os 3 maiores cursos aí dos gabaritos extraoficiais. Não vou conseguir porque eu fui gravar aqui, né? A internet não ajudou e o computador menos ainda, né amor? O computador é dela. Ei, gente, vou contar um negócio pra vocês. Pensa no negócio difícil, viu? Quer uma dica de investimento para a vida de vocês? Compra um SSD. Compra um SSD que vai dar resultado, viu? CESP, cobra SSD no concurso. Muito mais legal. Para que você fica cobrando outras coisas aí? Power BI. Quem quer saber de Power BI? Não é mesmo? A gente quer saber? É de SSD. Fala com nós. Gente, fiz minha correção. Peguei minha prova, corrigi com o gabarito extraoficial dos 3 principais cursinhos do Brasil, Estratégia Concurso, Gran Curso e Direção Concurso, né, que fizeram aí extraoficial. Antes de vocês depois brigarem comigo, mas eu fui tal hora, tal dia, em tal vídeo, não sei das quantas, da correção de tal cursinho, e essa questão não era esse gabarito, fui lá no site do Estratégia, imprimi o site onde tá as coisas, gerei um PDF para mostrar, segunda-feira, dia 28, antes do meio-dia, tá assim. Fui lá no do Direção, várias páginas, fiz a mesma coisa. Agora do GRAN, segui o vídeo, porque as respostas em texto do GRAN são uma porcaria. Eu sou assinante do GRAN, mas é uma porcaria. O pessoal não consegue editar e colocar as informações certas lá, tá? Mas eu acho que eu prefiro o gabarito do jeito que fica escrito deles, que minha nota fica melhor do que essas de vídeo. Deus me livre. Tá, vou contar pra vocês. Pelo GRAN, corrigindo minha prova pelo GRAN, eu fiquei com 48 questões líquidas, sem pensar em peso. 56 pelo Estratégia e 64 questões líquidas pelo Direção Concurso. Para vocês terem noção, 19 divergências nos gabaritos extraoficiais. E mesmo sem a planilha, eu vou falar elas aqui para vocês. As 3 primeiras divergências que eu vou trazer para vocês, vai ser lá do bloco 3, né, lá dos conhecimentos complementares, que o Gran Curso deu como certo as questões da minha prova, que a minha prova é saber compreender as coisas que mais convém, certo? A questão 103 dessa prova, ela começa da seguinte maneira. A incumbência de promover, o Gran Cursos deu como certo, eu marquei certo também, e o Estratégia e o Direção Concurso deram como errado. Então, Gran Curso falou que a questão é a incumbência de promover, ali na faixa da 103, para vocês terem uma noção melhor, ela vai estar aí entre as questões 103 e 106, né? Entre 103 e 106 tem uma questão que começa, a incumbência de promover a proteção de dados no ambiente do DEPEN, Gran Curso deu como certo, Estratégia e Direção como errado. Mais uma, a 113. A 113 ela está naquele grupo da 110 a 113 e ela diz o seguinte: considere que Alberto seja liberado definitivo de um estabelecimento penal federal. Eu marquei como certo. O Gran Cursos, na correção em vídeo, falou que está certo. O Estratégia e o Direção falou que está errado. Questão 120. Que é o bloco 119 e 120, que é sobre o Manual de Assistência do Sistema Prisional. Em uma penitenciária federal, a realização de pesquisa científica. Eu marquei como certo, o Gran Curso em vídeo deu como certo, e o Estratégia e Direção deu como errado, certo? Em algum dos vídeos eu vi eles falando que o problema é que não precisa de autorização da assistência educacional da penitenciária. Essa justificativa, acredito que do Direção para estar errado, viu? Agora, continuando nas divergências.
Só que agora eu vou trazer a divergência da questão número 13 de português. Agora, quem diverge do Gran Cursos e do Direção é o Estratégia. Gran Cursos e Direção falam uma coisa e Estratégia fala outra. Na questão 13, que vai da questão 7 a 13, né? Então você procura entre a 7 e a 13, aqui começa com: sem prejuízo da correção gramatical, nessa questão, Gran Cursos e Direção deram ela como certo e o Estratégia deu como errado, certo? Então eu marcaria um ponto aqui pelo Estratégia e perderia o ponto pelo Direção e pelo Gran Cursos. Questão 91, bloco 3. Questão 91 diz o seguinte: professor, por que você não trouxe essas divergências na ordem? É porque é uma canseira fazer aqui pelo Excel, tá? E o computador não está ajudando, então estou colocando aqui da forma que eu consigo ver primeiro, tá? Então, questão número 91. Questão 91, ela está num bloco que vai as questões 90 e 91 apenas, e é a que começa: a execução penal tem caráter de processo judicial contraditório. Na visão do Estratégia, isso está errado, e na visão do Gran Cursos e do Direção, isso está correto. Eu marquei como errado. Sabia? Não. Foi chute. Chutaço. Para constar, para quem tiver ficado na dúvida, eu marquei as 120 questões, porque eu terminei assim, eu marquei as que eu sabia, e aí eu acho que 10 questões você não é aprovado, tá, umas 30. 30 você também não é aprovado, então eu tive que marcar tudo, preferi marcar tudo. Falei, vamos ver tudo logo, beleza? É triste, 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 triste. Agora vamos numa outra questão aqui, questão 99, também lá do bloco de conhecimentos complementares. Ela está ali, ela é só entre a 99 e a 100, que fala sobre as ações proclamadas pela Política Nacional de Segurança Pública. A minha 99, ela começa com: é requisito para a valorização dos institutos de criminalística, medicina legal e identificação à autonomia financeira e administrativa do respectivo órgão. Eu marquei como certo. O Direção Concursos deu como errado, com a justificativa que no texto não fala que é autonomia financeira e administrativa, mas sim autonomia científica, algo assim. Não estou lendo aqui agora, vocês podem conferir lá depois direitinho. Agora, Gran Cursos e Estratégia Concursos deram essa questão como certo. Nós vamos saber amanhã com o gabarito preliminar. Então, lembrando, 19 questões, há divergências entre os três cursinhos. Agora eu vou entrar na polêmica. Agora eu entro na polêmica, porque a questão 21, raciocínio lógico matemática, minha área, que ela está ali no grupo 20 e 21, que ela começa com: considere as seguintes proposições. P. Paola é feliz. Beleza. Essa questão, para o Direção, ela é errada. Para mim, ela é errada. Para o Gran Curso e para o Estratégia, ela é certa. E quer saber? Vocês estão errados. Márcio Flávio, você é o cara, coraçãozinho para você, mas você errou. Tá errado. Tá errado, eu vou explicar para vocês se tá errado. Fala o seguinte: assim, a proposição Paola é feliz apenas se ela pinta um quadro, pode ser representada por não, abre parênteses, P e não Q. Se essa fosse uma questão que fosse se ela fosse condicional, estaria correto. Mas esse apenas se, no meu entendimento, no entendimento do professor Arthur Lima, amor, do Direção, o cara lá, como é que é o dos concursos? É o Léo Dias dos concursos, professor Arthur Lima, assim como eu entende que esse apenas se, ele é bicondicional. E como bicondicional, uma equivalência dele seria ou, e não
uma negação de alguma coisa e. Então, essa questão aqui, Márcio Flávio, do Gran Curso, e Estratégia Concurso consideraram ela como certa, como se fosse apenas um se normal, um caso, né, que eu tenha a inversão ali, mas no meu entendimento, e caso venha essa questão como certa, eu vou entrar com recurso, porque da forma que está escrito, isso aqui é uma bicondicional, ou seja, um se, somente se. Então, essa questão aqui teve divergência, a única que divergiu, Gran Curso e Estratégia deu ela como certo, e eu e o Arthur Lima demos ela como errada. O que vale a minha opinião? Pouca coisa, mas eu sou da área, então vamos que vamos. Beleza, saindo de raciocínio lógico e matemática, vamos para informática. Informática, questão de número 25. Questão de número 25 está no bloco 25 a 27 e começa o seguinte: para sublinhar uma palavra no texto é necessário. Eu não vi qual que é a justificativa do Estratégia ou do GRAM exatamente. O Estratégia e o GRAM deram essa questão como errado e o Direção deu como certo, com observação que o professor da Estratégia colocou que se ela vier com o gabarito como certo, ela caberia recurso. E eu imagino que seria justamente ao contrário, né? Mas fica aí, há uma divergência informática na questão ali acerca do Microsoft Office, questão que fala sobre sublinhado, há uma divergência entre eles. Próxima divergência agora é direito penal, questão 54. Questão 54 ela é sozinha, em qualquer prova que você pegar, ela é a questão 54, beleza? Ela diz o seguinte: o fato de a arma empregada em um roubo ser de uso permitido ou restrito é irrelevante para a configuração em abstrato do tipo penal do roubo. Essa questão, tanto Estratégia quanto Gran Curso, que são os dois maiores cursos do país, deram como errado, enquanto o Direção deu como correto. Quem está certo só saberemos no definitivo, porque ainda que venha o provisório, ela pode ser anulada, não é mesmo? Nós temos ainda na questão, agora lá no bloco 3, voltando de novo para o bloco 3, tem muita questão de bloco 3 aqui, né? Com divergência, eu vou separar ela já para vocês. É o 85. O 85, que ela está ali no bloco do 83 e 85, que é relativa à lei de execução penal, certo? Essa questão de número 85 da minha prova é aquela: as faltas graves admitem sanções de repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento. Na visão do Gran Curso do Estratégia, errado. Na visão do Direção, correto. Questão 92. Questão 92 é uma questão sobre execução provisória da pena e ela está no grupo 92 a 94 e ela diz o seguinte: admite-se a progressão de regime prisional de preso provisório antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Um tanto insatisfeito, o professor do Direção deu ela como correta, enquanto os professores do Gran Curso do Estratégia deram ela como errado. Beleza? Agora, nós passaremos para umas divergências onde somente aliás, não é nem que somente um, na verdade essas divergências aqui é comparado com a minha resposta, né? Vamos agora aqui para direitos humanos. Direitos humanos, questão 66. Na questão 66 de direitos humanos, minha, que na verdade ela é a respeito do Programa Nacional de Direitos Humanos. Ela é 66 e 67, é uma das duas na sua prova. Ela diz o seguinte: o estabelecimento de diretrizes na política penitenciária nacional, blá blá blá, exclusiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Certo? Para o Direção e para o Gran Cursos, isso está errado. E para o Estratégia, e se você viu o vídeo tiver diferente, para o Estratégia, no site deles, escrito, que eu estou deixando o PDF aqui embaixo, para eles, essa questão é
correta. Repito, não sei se eles erraram na hora de colocar no site, mas no site diz que eles consideram essa questão correta, tá? Então, antes de me xingar aí nos comentários, baixa esse PDF aí, dá uma olhada ou vai lá no site deles, tá bom? Questão 95. Gente, é muita divergência, são 19. 95 do bloco 3, que está naquele conjunto da 95 a 98, que fala das regras vigentes quanto às visitas sociais. E aí ela fala o seguinte: se os presos de determinado presídio federal iniciarem uma rebelião, na opinião, aí fala que é o juízo da execução. Então, onde eu sei, a autoridade administrativa, vulgo diretor da penitenciária, quem vai determinar a suspensão de todas as visitas, né? E a questão fala que é o juízo. E aqui, sobre essa questão, o Estratégia Concursos falou que está correto, que é o juízo da execução, enquanto o Gran Cursos Online e o Direção Concursos deram que está errado, provavelmente como sendo a autoridade administrativa. Ética, questão 17. Questão 17 de ética, que é 16 e 17, fala: os valores éticos são volitivos e escolhidos por cada indivíduo de determinada sociedade. Para mim, isso aqui é uma loucura só, seria errado. Para o Direção e Estratégia está errado e para o Gran Cursos está correto. Beleza? Informática, questão 29, mais divergência de informática. Informática, questão 29, que fala sobre as intranets. As intranets, para mim, eles deram o conceito de extranet. Para o Estratégia, essa questão pode ser anulada. Para o Direção, o gabarito é errado. Para o Gran Curso, o gabarito é certo. Certo? Porque as intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores por meio de VPNs. Isso aqui seria o conceito de extranet, mas segundo alguns professores, se eu não me engano, do Gran Cursos, caberia sim, que com a intranet seria sim possível fazer isso, por isso ele dá como certo e o pessoal do Estratégia e do Direção como errado. Voltando para o bloco 3, porque parece que não acaba, né, as questões erradas, com divergência, eu tenho mais 5 divergências aqui para a gente finalizar. Questão 83, que é sobre a LEP, né? Comete falta grave a pessoa condenada à pena privativa de liberdade participa de movimento para subverter a disciplina do estabelecimento prisional. Né? Segundo o Gran Curso está errado, seria... não sei o que ele fala. E segundo a Estratégia e o Direção está correto. Questão 86, que é do grupo 86 e 89, sobre o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Situação hipotética, sobre os posicionamentos do Conselho de ser vinculante ou não. Segundo a Direção e o Estratégia, não... Segundo a Direção e o Estratégia não são vinculantes, segundo o Gran Curso são vinculantes. Então, Gran Cursos dá como certo e Direção e Estratégia como errado. Vou deixar essa planilha aqui embaixo para quem já quiser conferir, tá bom? No caso, eu vou deixar o quê? Vou deixar sem a parte do meu gabarito preenchido. Do lado da minha planilha tem o texto inicial, então você identifica a sua prova e você coloca embaixo. Eu tenho 2 aqui, inclusive, eu tenho o saber é compreender que as coisas que mais convêm e os acasos só favorecem os espíritos preparados. Dependendo da organização que vocês fizerem, poderíamos, inclusive, terminar de tabelar elas, certo? Questão 89 da minha prova, ela está no mesmo grupo do SUSP e fala: são integrantes operacionais do SUSP. Aí vem aquele tanto de pessoal lá. Segundo o Gran Curso está errado, segundo Direção e Estratégia correto. Questão 93, que fala sobre
a execução provisória da pena, é possível a execução provisória por encarceramento resultante de prisão temporária. Para o gran curso, sim. Para a estratégia de direção, não. E por fim, questão 118. Questão 118, que diz o seguinte: para que o Ministério Público possa requerer a transferência de preso para o estabelecimento penal federal de segurança máxima, o parquê deverá comprovar que o encarcerado é membro de quadrilha ou bando, que participa reiteradamente, que pratica reiteradamente crimes com violência e que desempenha função de liderança na organização criminosa. Para o gran curso está correto, para o estratégia e para a direção está errado, porque não são cumulativas as duas, certo? Então essa é a divergência entre eles. Então nós temos um total de 19 divergências. Eu não sei nem como organizar isso aqui para vocês, para falar bonitinho, porque eu não estou no meu computador, tive que fazer esse vídeo todo de cara limpa aqui para vocês, de frente, lendo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Para finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês, estou tudo improvisado aqui, ó. Coloquei um copo de liquidificador com um copo tudinho para poder apoiar esse celular aqui, né, para falar, então, complicado. O computador aqui do lado está travando com certa facilidade, certo? Não dá para mostrar certinho, vou deixar essa planilha disponível para vocês. É isso aí, vamos para o gabarito preliminar oficial amanhã, certo? E vamos ver aí depois de todas essas opiniões de professores, 19 questões divergentes, ver quantas de fato serão anuladas, quais gabaritos serão alterados aí pela banca CESP. E eu, nesse momento, o gabarito que mais me deixa animado seria o do direção concurso, certo? Só que caso anulasse as 6 questões que ele considera errado aqui, que ele considera que eu errei e os outros considerariam que eu acertei, daria para ir até para, aumenta 12 pontos, 76 pontos. Não acho que eu tenha chance, eu acho que a nota de corte desse concurso vai ficar na casa dos 80 pontos, 80, 85 pontos. Então, mesmo com uma anulação aqui bastante benéfica para mim, eu provavelmente estarei fora. Então, é isso por enquanto. Espero que vocês tenham gostado aí. A planilha está aqui embaixo. PDF do direção, PDF do estratégia concurso estão aqui embaixo para você conferir. Fechado? Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.